Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que de alguma forma apoia o nosso trabalho através de um like, de um comentário, de um compartilhamento. A você que assiste o nosso vídeo, a você que se nos é simpático. Eu desejo a você toda sorte de bênção, mas também aqueles que não simpatizam com o nosso trabalho. O fato de você não simpatizar, não concordar comigo, não significa que você não seja merecedor das bênçãos, das graças de Deus, não seja uma pessoa digna das bênçãos de Deus. Então, indistintamente, desejo toda sorte de bênção a todos aqueles que nos são ou não simpáticos. Prosseguindo naquela nossa linha de raciocínio, o protestantismo, ele não recuperou os primeiros 300 anos da igreja. Isso aqui é um fato, e estou dizendo isto, queridos, porque me dói. Primeiro que eu vivi essa experiência. Desde a minha infância, aprendi a olhar para a Igreja Católica como a casa dos demônios. Algo do que deveríamos nos afastar, passar longe. Eu deixei de ter amizades, eu deixei de respeitar. Eu deixei de me relacionar com pessoas tão dignas, tão íntegras. Mas porque eram católicas, toda sorte de defeitos e pecados tinham. Só o fato de me aproximar daquelas pessoas já me era causa de contaminação. Ou seja, o católico era como um leproso, uma pessoa leprosa da qual ninguém poderia sequer chegar perto para não se contaminar. Eu vivi isso na pele. Mas isso não só na minha infância. O tempo foi passando e eu fui absorvendo melhor aqueles ensinamentos errados, tortos, a respeito da Igreja Católica e pior que tudo, pela Bíblia. A deturpação que se fazia da Bíblia, dos textos sagrados, para condenar a Igreja Católica. E até hoje, a gente vê, e o que chega para mim, o que mandam aqui para mim, vocês não têm ideia. Se eu fosse colocar isso, ia dar muito conteúdo, muita coisa. Então é necessário, por amor a Sião, por amor à verdade, é preciso, talvez esta seja a última coisa que eu possa fazer na minha vida em relação a essa verdade, a Igreja Católica. Posso dizer com todas as letras que aquilo que me ensinaram, aquilo que aprendi, aquilo que durante muitos anos eu preguei contra a Igreja Católica é uma grande mentira. Não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Não me venha para cá colocar um argumento moral, porque já disse, o protestantismo não recuperou os primeiros 300 anos da história da igreja. A não ser que o pecado já tem outro nome, coisa errada já tem outro nome, porque não há nada do que se acuse a Igreja Católica
Não há nada do que se acuse a Igreja Católica que não se verifique no meio protestante, no meio daqueles que vieram para recuperar a fidelidade, a santidade da Igreja. Isso são fatos e aí no YouTube o que mais tem é isso. E a cada dia, quando a gente acha que tudo já viu, somos surpreendidos por coisas terríveis. Então é necessário que isto seja dito. Daqui a pouco, amanhã, depois, não sei, vou falar um pouco o que tem por trás de tudo isso aqui. É triste, é lamentável, mas é uma verdade. São fatos. Tá certo? Então, como eu dizia, se a Igreja Católica, no curso da sua história, vamos colocar aqui, vamos pontuar o curso dessa história. Se ao final dos seus primeiros 300 anos, a Igreja declinou, a Igreja sofreu um acidente de percurso com o imperador Constantino, porque a Igreja agora casou com o Estado, casou com o Império. Se, após 300 anos, a Igreja declinou, a Igreja sofreu um acidente moral, ou o que quer que se queira denominar, o protestantismo, ele já nasceu acidentado. São fatos. Quem pode equiparar-se? Qual o fundador dessas inúmeras denominações que possa se comparar com Jesus Cristo? Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ele é o fundador da igreja. A Igreja Católica não reconhece que ela foi fundada a partir do imperador Constantino, não. A Igreja Católica nunca disse isso. A Igreja Católica nunca disse que ela teve início a partir do ano 313, a partir de 380, 19. Não. Ela reconhece as falhas dos seus filhos. Mas ela está fundada no alicerce dos apóstolos. Ela sempre teve a consciência que Jesus é o seu fundador, foi o seu fundador. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Não obstante todos os declínios, todas as reticências dos filhos da igreja, e entre esses estão os mais iminentes, só que Jesus, ele nunca abandonou a sua igreja. Falei ontem, Santa Escolástica, do final do V século. Os primeiros 300 anos já tinham passado, e a igreja continua, não obstante o imperador Constantino, não obstante tudo que o Império Romano concedeu e favoreceu a igreja, mas ela não deixou de produzir santos e santas. Ela não perdeu o seu foco. Muitas vezes, a barca de Pedro, da qual Jesus continua ensinando, pareceu que ia naufragar,
que ia a pique. E muitas dessas ondas que quase levam a pique a barca da igreja foram produzidas por homens da igreja, por pessoas da igreja. Todavia, mesmo nesses piores momentos, repito-me, inclusive produzidos por nós, a igreja continuou firme. A igreja chegou a outra margem e está chegando a outra margem. Ela está atravessando as tempestades inerentes de um mar agitado. Porque a igreja sempre descobre, a partir do seu fundador, ela descobre que Jesus está com ela na barca, embora ele possa estar lá na proa, dormindo, descansando, sobre um travesseiro, enquanto todo mundo está desesperado, ele está lá descansando, dormindo tranquilamente, parece que nada é nada. A igreja sempre se deu conta que quando a barca está agitada no meio do mar, Jesus vem andando sobre as águas. Voltando, Jesus é o fundador desta igreja. A igreja tem esta consciência. Se para o irmão protestante a igreja morreu no final dos primeiros 300 anos e ali começou uma nova realidade, este não é o pensamento da igreja. Esta não é a posição histórica da igreja. Assim como Deus nunca abandonou o seu povo, o seu antigo Israel, da mesma forma, ele não vai abandonar a sua igreja. Porque aí a palavra dele sucumbe. Ele diz, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. E sempre a igreja viu, verificou e produziu os germes de santidade, capazes de modificar uma realidade sombria. Então, como dizia, quem funda a Igreja Católica? Jesus Cristo. Qual fundador das muitas denominações cristãs por aí pode se comparar com Jesus Cristo? Por isso disse, se a Igreja Católica sofreu um acidente moral de percurso, o que quer que se queira denominar com isto, o protestantismo, ele já nasce acidentado. Mais uma constatação de que o protestantismo não recuperou os primeiros 300 anos da igreja foi a fragmentação pentecostal e neopentecostal. Veio de onde? Por favor, não coloque o pentecostalismo e o neopentecostalismo ao lado das igrejas históricas. Você sabe os problemas, as dificuldades que tem, que existem. Não coloque o pentecostalismo e o neopentecostalismo ao lado de Calvino, ao lado de Lutero, de Zwinglio. Então é necessário que tenhamos esta consciência, ou seja, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, esta dissidência, essa fragmentação do protestantismo,
se constituiu para o próprio protestantismo algo inominável. São fatos, queridos. Ontem eu disse que uma das razões que o protestantismo não recuperou foram as divisões, as dissidências. É um movimento em constante ruptura. Mas ontem eu estava falando dos movimentos históricos, das igrejas históricas. Mas isso não parou ali. Essas fragmentações lá nas cabeças, elas intensificaram-se. E intensificaram-se no movimento pentecostal e no movimento neopentecostal. E é exatamente dentro desses movimentos, é bom sabermos algo. É bom sabermos algo. O neopentecostalismo, ele chegou depois do pentecostalismo, claro, e de certa forma absorveu o pentecostalismo. O pentecostalismo tinha uma linha de atuação. Como ainda hoje é possível ver, mas é nítido constatarmos que o pentecostalismo está absorvido. Coisas que outrora o movimento pentecostal recusava-se fazer, ia contra, criticava e chamava e dizia e pregava que aquilo era pecado. Era coisa dessas igrejas novas, desses neopentecostais que tinham chegado, não sei o quê. Hoje está coexistindo as mesmas práticas. E uma dessas situações que se verifica é que desde os anos 80, aliás, desde 1969, quando o bispo Roberto Macalister e a sua esposa, a irmã Glória, chegaram aqui ao Brasil, o neopentecostalismo se determinou a tomar o poder do Brasil. Isso são fatos, queridos. Segundo a visão neopentecostal, o Brasil só seria abençoado e próspero quando eles dominassem. E eles teriam que dominar dos vereadores ao Congresso Nacional, do prefeito ao presidente da República, do juiz aqui da minha cidade ao Supremo Tribunal Federal. Qual a arma usada para isto? Para conseguir esse intento? A Bíblia. O fundamentalismo bíblico. Isto é sério, queridos. É o princípio da sola escritura, é o princípio do fundamentalismo, é o princípio da leitura ao pé da letra das Escrituras. E nessa luta pelo poder, nessa luta pelo domínio, nessa luta pelo tomar as rédeas, preste atenção. Qual foi o problema da Igreja Católica? Ela casou com o Estado, casou com o Império. Igreja e Estado casaram-se, aí deu o que deu. Hoje, mais que nunca, pentecostalismo e neopentecostalismo, eles querem a todo custo, estão determinados a tomar o poder do Brasil. Eles têm que fazer o presidente da República, eles têm que fazer o governador, eles têm que fazer o prefeito, eles têm que fazer o maior número de vereadores, de deputados e por aí vai.
nessa luta pelo poder, a Igreja Católica precisa desmoronar. Nessa luta pelo poder, a Igreja Católica precisa ser bombardeada. Precisamos tornar todas as pessoas, o máximo possível, essa questão de ganhar almas para Jesus, é alma para qualquer, não para Jesus. É uma estratégia de poder, é uma estratégia de dominação, é uma estratégia, almas para Jesus significa mais um eleitor para votar no candidato que eu determino, naquela pessoa que vai me proporcionar poder. Repito-me e a gente termina. Nessa luta pelo poder, a Igreja Católica precisa ser implodida e de maneira, repito-me, irresponsável. Se usa a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu volto com esse tema. Eu vou falar para você sobre como atingir este objetivo. Como ter o domínio, como ter o poder, como ter as rédeas, o controle de uma nação nas mãos. Sobre todos nós, hoje e sempre, sob o patrocínio da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.